E aí, pessoal, beleza? Aqui é a Stephanie. Dando continuidade, então, aqui na nossa trilha, nós falamos, então, nas aulas anteriores um pouquinho sobre orientação a objeto. Então, a gente conseguiu falar sobre os 4 pilares de orientação a objeto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de dados primitivos e variáveis. Então, eu estou aqui com o nosso projeto aberto e agora a gente vai falar um pouquinho sobre variável. Então, para começar, vamos criar uma classe variável, ok? Beleza. Então, o que que é variável, né? Aqui dentro do Java, trabalhando aqui com desenvolvimento de software como Java, né? Então, variável é um pequeno carinha que a gente utiliza durante a execução do nosso código, durante a execução de uma requisição específica. Então, para a gente conseguir reutilizar alguns valores, a gente precisa utilizar algumas variáveis. E a gente tem dois tipos de variáveis: tem os tipos de valores e nós temos a variável do tipo por referência. Para começar, então, como que a gente cria uma variável? Geralmente, a variável ela é composta pelo tipo. Então, eu vou colocar aqui. O tipo da minha variável é string. Ela é composta por um nome. Então, eu vou colocar aqui nome estudante. E ela tem um valor. Então, sempre quando é string, ela vai estar entre aspas. Por quê? Porque o tipo string, ele espera valores entre aspas. Se eu passar aqui o número 11, por exemplo, o compilador vai reclamar para mim, vai falar, olha, eu quero, é requerido o tipo string e você está passando o tipo inteiro. Então, ele vai até pedir para eu utilizar um método para converter o inteiro em string, etc. Então, nesse caso aqui, o string ele recebe valores que estão dentro de aspas duplas, certo? Então, o nome do estudante vai ser o quê? Vai ser Maria, por exemplo. Então, aqui a gente acabou de declarar uma variável. Então, o que que a gente fez? A gente definiu um tipo, definimos o nome da variável e atribuímos um valor a ela. Não necessariamente que quando a gente cria a variável, a gente já tem que atribuir um valor para ela. Pode ser que durante o fluxo ali do seu código, inicialmente, você não tenha um valor, mas supõe que esse valor vai vir, sei lá, do banco de dados. Em algum momento, você vai atribuir um valor para ela. Então, como seria? Seria nome. Deixa eu só colocar isso aqui dentro de um main, senão a gente vai ter problema para utilizar aqui. Main. Pegar esse cara, vou colocar aqui. Ok. Então, supõe que você criou uma variável aqui string, ok? Só que você não vai atribuir um valor para ela, que esse valor vai vir do seu banco de dados, por exemplo, no meio lá da sua requisição. Então, como que faria? Você pegaria aqui a variável, nome estudante, e atribuiria o valor que está vindo do seu banco de dados. Supõe que seria estudante.get nome, por exemplo. Aí você pegaria lá do seu objeto estudante e atribuiria aqui para o nome da sua variável, por exemplo. Nesse caso, como a gente não tem banco de dados, etc., nem nada, então a gente vai colocar aqui diretamente aqui na variável. Então, você criou a variável, não atribui inicialmente, mas durante seu código você recebeu o nome aqui. Nesse caso, como a gente não vai receber em nenhum lugar, nós mesmos vamos colocar aqui, então a gente já pode passar aqui o nome da variável, o valor da variável aqui para ela diretamente, ok? Tá, vamos então aqui pedir para ele executar para a gente o nome do estudante é nome estudante. Vamos pedir para ele executar. Então, ele mostrou aqui pra gente, ó. O nome da estudante é Maria, certo? Ah, suponho que agora eu quero outra variável. Então, vamos criar outra variável aqui, né? Pra gente entender mais sobre o conceito. Então, vamos criar a variável do tipo int, que vai receber idade. Então, a Maria agora ela tem 18 anos. Então, o int, ele espera receber valores do tipo inteiro. Então, se eu passar aqui uma string agora, o compilador vai reclamar, vai falar, ó, eu preciso do tipo int e você está me passando um tipo string. Então, ele vai tentar resolver o meu problema. Ele vai até sugerir que eu converta string inteiro, etc. Mas aqui a gente sabe que a gente está utilizando int, então vamos passar um int.
Então, o nome da estudante é... Opa. E ele tem... Então, o nome da estudante, do estudante é tal, e ele ou ela tem tantos anos. Então, vamos executar. O nome da estudante é Maria e ela tem 18 anos, certo? Beleza, vamos criar um outro então aqui. Double, por exemplo. O double, ele é utilizado para ponto flutuante. Então, geralmente, você vai utilizar um double ali para salário, valores relacionados a casas decimais. Então, vou colocar aqui double, vou colocar salário. E ele vai receber, sei lá, a Maria, ela tem 18 anos e ela recebe 1.500 de salário. Ok, então, o nome da estudante é Maria, ela tem 18 anos... E recebe... Vou colocar aqui para baixo, senão a gente vai ficar lá no finalzão. Reais. Vamos executar então. Então, o nome da estudante é Maria, ela tem 18 e recebe 1.500 reais. Então, até aqui vocês entenderam o conceito de variável, né? Do tipo por valor. Então, ela tem um tipo, ela tem um nome e ela recebe um valor aqui simples. Então, diretamente eu vou passar aqui o valor 18, 1.500, uma string. Esses são variáveis por valores. Beleza, então. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os tipos primitivos que a gente tem aqui dentro do Java para variável. Já tem aqui os tipos primitivos, a gente consegue reutilizar eles facilmente. Então, eu vou colocar aqui o código da aula anterior que eu fiz falando sobre variáveis para a gente ganhar mais tempo. Então, quais são os tipos primitivos aqui no Java? Nós temos, então, o byte, o short, o char, float, double, int, long e boolean. Então, a maioria deles a gente utiliza para valores numéricos, né? Então, o byte é numérico, o short é numérico, o float é numérico com casas decimais, o double também, o inteiro já é números inteiros mesmo, o long também são números inteiros, porém ele tem uma capacidade maior de armazenamento, então eu consigo armazenar tudo isso daqui dentro do long, por exemplo. Então, esses daqui são os tipos primitivos. Também a gente tem o boolean. O boolean, ele recebe o valor true ou false. Então, ele é para verdadeiro ou falso. E esses aqui, praticamente, então, são os tipos primitivos do Java. O que difere um do outro, por exemplo, dos numéricos, né? É a capacidade de armazenamento, é o tamanho que essa variável do tipo byte suporta para armazenar. Então, o byte ele vai conseguir armazenar 127, o short ele vai conseguir armazenar 32.767, o float também, ele vai conseguir armazenar essa quantidade aqui, o double também. Aí vocês podem ficar curiosos por que que o float tem um Fzinho e o long também tem um L no final. Para que o compilador consiga diferenciar qual que é o tipo, por exemplo, o float e o double, eles são praticamente a mesma coisa. O que difere um do outro é o tamanho do armazenamento, né? Então, quando você estiver lá criando uma variável, você criou do tipo float. Se você não colocar o Fzinho aqui no final, ele vai reclamar, porque ele vai achar que você está querendo criar, que você está passando um valor double, porque por default o double não precisa de um número, um Dzinho aqui no final, por exemplo. Ele entende que quando você cria um valor, uma variável com um valor que recebe um valor do tipo flutuante, que tem ponto, decimal, etc., ele é um double. Então, quando for um float, você precisa passar um F no final para que o compilador saiba que realmente esse daqui é um float e não um double. E o long é a mesma coisa. Como são números inteiros, o que distingue um do outro é o final. Então, sempre quando for long, você tem que passar um Lzinho aqui para que o compilador saiba que é um long, ok?
Então, esses daqui são os tipos primitivos que a gente tem aqui dentro do Java. Então, aqui em cima eu coloquei, né, já atribuí os valores que eles conseguem armazenar, mas aqui embaixo eu vou pedir para ele mostrar para a gente esses valores também. Então, vou colocar aqui o código da outra aula. E aqui, ó, quando vocês quiserem saber qual o tipo, qual o tamanho que a variável consegue armazenar, você pode escrever aqui o nome dela diretamente. Então, tipo, você vem com a primeira letra maiúscula, byte, ponto, e você consegue pegar o valor mínimo ou o valor máximo desse tipo de variável. Então, para o byte, para o shorts, para todos você consegue ver. Eu vou pedir para ele, então, executar aqui para a gente conseguir ver os valores mínimos e máximos. Então, aqui ele mostrou, né, da Maria lá em cima. E aí, agora ele mostrou o tamanho dos dados. Então, o byte, o mínimo que ele consegue é menos 128, o máximo é 127, o mínimo dos shorts é menos 32.768, o máximo é 32.767, o mínimo do int também, do máximo, long, float e double. Então, todos aqui ele consegue mostrar pra gente qual que é o mínimo e máximo de cada um. Então, suponha que, por exemplo, você vai usar o double. Então, você sabe que essa variável ela consegue armazenar até um limite específico. Suponha que você vai colocar um valor lá, sei lá, infinito, por exemplo. Então, você tem que saber que ele só consegue armazenar essa quantidade. E aí você vai utilizar de acordo com a sua necessidade, sabe? Por exemplo, se você sabe que os valores que você vai receber na sua aplicação é tranquilo, não serão muitos, etc., você pode usar um float. Agora, se você acha que pode ter valores exorbitantes, etc., você utiliza o double. Então, vai de acordo com a sua necessidade. Então, sobre os tipos primitivos, são esses que a gente tem aqui dentro do Java. Então, a diferença dos tipos de variáveis por valor e por referência é isso. Esses são por valor, dos tipos primitivos, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os do tipo por referência. Então, anteriormente, na aula sobre orientação a objeto, praticamente vocês já utilizaram, só que vocês não sabiam, né, especificamente, mas agora eu vou relembrar vocês, e aí vocês vão entender quais são os valores por tipo de referência. Vamos criar aqui, então, uma variável do tipo funcionário. A gente vai colocar funcionário, recebe, novo funcionário, certo? Aí ele espera receber um nome, então vou colocar aqui João, uma idade, 19, e um salário. Vou colocar aqui, opa, R$ 1.000, ok? E aqui eu vou pedir para ele mostrar, então. O funcionário, opa, o funcionário é funcionário. E vou pedir para ele executar aqui pra gente. Ah, beleza, Maria, os mínimos e máximos. O funcionário é POO, funcionário, arroba, esse número aqui. Então, já temos aí a resposta, qual que é a diferença dos tipos primitivos e dos tipos por referência. Os tipos primitivos, valores de variáveis simples, né? Elas só têm um valor, por exemplo, elas não vão ter uma referência. Quando a gente fala de referência, a gente está falando de objetos. Então, supõe não, né? A variável ela é armazenada em memória. Então, com valores simples, ela vai ter um nome e vai ter um valor. Fechou? Agora, quando a gente está falando de objeto, imagina que eu tenho um funcionário e esse objeto funcionário ele tem 300 atributos. Imagina como que eu conseguiria armazenar em uma variável só 300 valores assim, igual um valor simples aqui do primitivo, por exemplo, que ele só tem um valor e tem um nome. Então, para diferenciar do tipo da variável simples que ela recebe por valor e de um que é objeto por referência, é isso. Quando é um objeto, ela tem uma referência e na referência ela vai ter os valores daquele objeto, da nossa variável. Então, nesse caso aqui, ele mostrou pra gente que o funcionário aí o pacote, né, que ele está, então ele está no PO, ponto, objeto funcionário, e ele está nessa referência aqui em memória, o valor que a gente está tentando recuperar.
Então, quando é um valor simples, igual aqui em cima, ó, o nome do estudante é Maria. Quando a gente está falando de variáveis por valor, ele já tem um valor ali na variável e pronto. Então, quando eu acessar a variável, eu já vou ter acesso ao valor. Nesse caso aqui do objeto, não. Eu vou saber aonde está os valores, ele está na referência tal da minha memória, e lá dentro eu vou ter os valores. Então, nesse caso aqui, essa é a diferença dos tipos de variáveis por valor e dos tipos de variáveis por referência, quando a gente está falando de objeto. Então, sempre que é referência, são objetos. Então, se eu colocar aqui médico, por exemplo, eu tenho que trocar aqui para médico, né? Vou colocar aqui médico. Aí aqui eu tenho que passar mais valores, né? Porque agora o médico tem mais coisas. Então, vai ser clínico geral. E o CRM dele é 1, 2, 3. Aí eu vou pedir para ele executar aqui. Então, é a mesma coisa. Também estamos falando de variáveis por referência. Então, ele é uma variável que é um objeto. Só que nesse caso aqui ele mostrou por quê? Porque lá dentro do objeto médico, nós temos o método toString. Então, com o toString, ele consegue trazer da referência, ele consegue acessar a referência e pegar os valores, e ele monta esse método aqui para a gente conseguir ver os valores. Se eu tirar esse cara aqui, ele também vai me mostrar a referência, porque é uma variável por referência. Então, se eu executar aqui, ele vai mostrar, ó, o funcionário é, aí mesma coisa, médico, e esses números aqui, que é exatamente aonde está em memória os valores da nossa variável médico, por exemplo. Vou voltar aqui então o código. Então, praticamente é isso. Nós falamos então das variáveis, como a gente consegue inicializar uma variável, criar uma variável. Então, ela é composta pelo tipo, o nome e um valor. Então, os tipos primitivos são esses daqui que a gente tem aqui dentro do Java. E nós temos os tipos de variáveis por referência, quando a variável é um objeto. No nosso caso, ele é um médico, mas ele não deixa de ser uma variável, ele ainda assim é uma variável, só que agora por referência. Ele vai ter a referência do objeto médico e lá dentro da referência vai ter os valores que a gente precisa utilizar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.